Boa noite, pessoal. Estamos chegando no final do ano. Hoje é a nossa última segunda cultural 2022, mas não se assustem que já tem uma agenda lotada para o ano que vem. Então, nos sigam nos canais. O Fotoclube Porto Alegrense está sempre aberto aqui para receber vocês. Quem quiser se associar, entra lá no site ou pelo Instagram e pode participar do nosso grupo aqui de amantes da fotografia. E a responsável pela nossa agenda é a Ângela. Eu vou passar a palavra para ela e desejar um bom encontro para todos nós. Oi. Boa noite, queridos colegas e os ouvintes pelo YouTube. Eu vou ser bem rápida. Eu queria agradecer toda a audiência que vocês nos deram durante esse ano. As nossas segundas foram magníficas, com excelentes colegas nos dando algumas palestras e convidados também. E para dizer que a nossa agenda de 2003, 2023, como a Annelise já falou, está estouradaça. Já não tem mais, já tem os convidados que são de fora do Fotoclube, os nossos associados, e o ano que vem vai ser voltado muita coisa para a diferença de olhares. Vai ter muita gente boa, vai ter um fotógrafo que não enxerga, vai ter uma menina de um vai ter uns fotógrafos só de drag queens, várias coisas da diversidade. Então, vai ser um dos focos que a gente vai tomar em 2023. Então, muito obrigado. E agora vou chamar a Andréia, que foi a que nos deu o caminho para convidarmos o Tássio Felipe. Vai lá, Andréia. Boa noite. O Tássio, assim, acompanhando um pouco das questões do fotoclube, dos gostos, né? Eu conheci o Tássio em 2003, quando eu morei em São Paulo. Nós fazíamos parte do mesmo grupo de fotografia, e o Tassi sempre se destacou e sempre focado na macrofotografia. Tem cenas que eu tenho guardadas até hoje de passeios que nós fazíamos, nas nossas saídas fotográficas. E uma especificamente que eu acho o máximo, nós fomos para Olambra, na Expo Flores, e quando eu olho assim, tá o Tássio deitado no chão, com aquele mega equipamento cheio de flash ali. Eu tenho essa cena comigo até hoje, né? Ele quase não conseguia segurar tão pesado que era o equipamento para conseguir. Acho que era uma formiga, tá? Que estava fotografando. Não sei o que Alguma que era, coisa por algum alguma coisa no motivo. chão, né? Ele deitado no chão com aquele mega equipamento, achei muito engraçado. E outras coisas, assim, que volta e meia aqui no meu dia a dia, eu lembro de ti, tá? É sempre que eu vejo um inseto. Eu moro também na zona rural de Porto Alegre, eu moro na Vila Nova. Então, volta e meia tem bichinhos, né? E aí eu vejo e eu me lembro que quando tu ia dar aula e tu não tinha insetos, que tu tinha um chaveirinho de plástico de um bichinho que tu levava para as aulas. Eu nunca me esqueço daquele chaveirinho de plástico, porque ele não tinha um inseto para fotografar, então fotografava o chaveiro, né? Nós convivemos bastante tempo naquela época, aí de 2003 a 2006, praticamente depois quando eu voltei para Porto Alegre. O Tassi é um talentosíssimo fotógrafo de macrofotografia e close-up. Eu acho que nós temos uma oportunidade maravilhosa hoje de ele vai compartilhar o conhecimento dele. Tássio, aqui tem a Cris, que é uma apaixonada pelo teu trabalho, também foca em macrofotografia. E nós damos as boas-vindas e a gente quer ouvir essas coisas maravilhosas que eu sei que tu tem para passar para a gente, tá? Pode começar, por favor. Tássio é uma pessoa especial, tenho certeza que todos vão gostar muito dele. Legal, brigadão, obrigado, André, aí que me convidou, me falou primeiro, me perguntou, né, se eu topava fazer uma apresentação. Eu falei, opa, claro, né, como que era? Eu perguntei, né, em Porto Alegre. Ela falou, pela internet. Eu falei, opa, vamos fazer então. A Ângela também, que me deu todo o suporte aí, todo mundo aí, uma boa noite, obrigado. Aí hoje vai ser uma coisinha rápida, né, que eu até comentei antes, né, vai ser só uma apresentaçãozinha aqui com 357 fotos, né. Vou colocar aquela musiquinha de relaxamento automático no fundo, né, não. Vai ser uma coisa mais rapidinha, tudo, até para... Acho que o mais legal é mostrar algumas fotos. Vou falar um pouco de como eu entrei na macro, como eu fui meu histórico na fotografia, né, para chegando até hoje.
mostrar algumas imagens, né, relacionadas a isso, e o mais importante é o bate-papo, né? Então, até enquanto eu estiver mostrando alguma coisa, daqui a pouco eu coloco a apresentação aí, pode perguntar, me cortar, fica à vontade aí, não é para dormir, não. Vamos colocar aqui. Está aparecendo para vocês? Sim, está aparecendo. Ok. Então, começar falando, né? Eu coloco aqui um pouco uma apresentação, de vez em quando eu vou olhar. Opa, não mudou na tela ali, peraí. Vou mexer aqui. Pronto. Então, falando um pouquinho de mim, né, na minha formação tradicional, no começo eu venho mais da área de exatas, né? Sou técnico em química, entrei na faculdade fazendo bacharelado em física, ajudei a estatística da USP em seu curso com maior desistência da faculdade, abandonei. Aí fui para química, me formei. Logo que eu me formei, acabei em 2002, guardei o diploma na gaveta, falei, não, fotografia é o que eu quero realmente mexer, né? Eu já fotografava como amador, né? Já aquela fase que todo mundo passa, né? De amador avançado, que gosta de fotografia. Eu falei, não, eu quero levar realmente para o lado profissional isso. Aí, já entrando nessa parte do que eu fui fotografar, né? Sempre gostei muito da macro, daqui a pouco eu vou mostrar mais algumas coisinhas aí. E inseto. Aí, por causa dos meus modelos, acabei fazendo 2 cursos de extensão em entomologia, né? Que a entomologia é o estudo dos insetos. Fiz um na Federal do Paraná, outro no Museu de Zoologia da USP, para ajuda, né? Você entendeu até o comportamento dos seus modelos. Isso foi uma coisa que ajudou bastante na foto. E depois, mais recente, coisa de 10 anos atrás, aí eu realmente entrei na área mais formal da fotografia e fiz uma pós-graduação em fotografia no Senac. Antes eu tinha feito poucos cursos, só alguma coisinha de curso livre, mais pontual, mas sempre estudei muito. Eu sempre fui de pegar livro, ler de ponta a ponta, ler manual, então fui bem por esse lado. E quando eu comecei a fotografar, né? Desde criança, minha mãe tinha câmera compacta, né? A gente ia para Itanhaém, deixava uma na minha mão, eu tenho até hoje essas câmerazinhas xereta da Kodak, e fotografava, né? Isso na década de 80. Aí a minha primeira reflex, de vez em quando eu vou olhar na outra tela aqui só para eu não me perder, foi em 94, época que eu estava no colegial, que aí eu peguei uma Zenit 12XS, não sei se alguém conhece delas, né? Câmera lá da Bielorrússia, toda de metal, se bate na cabeça de alguém, você mata. E foi quando eu comecei realmente a entender, a estudar fotografia. Que aí eu tinha na mão um equipamento que me permitia ver o que é abertura, o que é velocidade, o que muda na diferença de ISO de um filme para o outro. E aí mergulhei direto na fotografia, né? Aí em 2002, que eu comentei, quando eu saí da faculdade, eu resolvi ser fotógrafo de verdade, né? Falei, não, é isso que eu quero fazer, o que eu gosto de fotografar, e continuo até hoje estudando, né? Isso, tanto fotografia quanto outras coisas, acho que quando você gosta, você não para, né? E na fotografia, eu me especializei realmente na macro, né? Como eu vou falar daqui a pouco, né? Macrofotografia não é o tema que você fotografa. Macrofotografia é a técnica usada para fotografar coisas pequenas. Então, eu acabei mergulhando nisso. Até porque a macro tem uma questão bem, acho que puxando um pouco para exatas, né? É uma ciência bem... Você pensar em como ganhar ampliação, como ganhar distância de trabalho, essas características são batem bastante com o pensamento de exatos, e eu me identifiquei bastante com ela. E dentro da macro, como vocês vão ver, o que eu mais gosto de fotografar é inseto, né? Eu fundei o site macrofotografia.com.br, isso foi na mesma época que eu decidi entrar na macro de cabeça mesmo, né? Desde pequeno eu gostava de fotografar uma florzinha, um inseto, começava tentando com filtro close-up e tudo, aí quando eu mergulhei de vez, em 2002, falei, não, é isso que eu gosto de fotografar. Eu lancei, foi em 2012, o livro Macrofotografia e Close-Up,
Isso foi legal, que foi o primeiro livro que saiu no Brasil por uma editora especializada em fotografia, né, Editora Fotos. Lancei esse livro por aqui, explicando, tanto dica prática quanto a parte técnica, até um pouquinho a matemática da macrofotografia. Hoje em dia tá difícil de encontrar, né? Ele esgotou, a editora acabou sumindo, mas quem sabe uma hora sai uma edição mais atualizada e tem ideia disso na cabeça, mas não está no papel ainda, né? Principalmente papel do livro, né? Lancei há um tempo também a revista Macro, que saíram 3 edições, também eu não consegui levar adiante, né? Por causa da parte de conseguir investimento para manter uma revista, tudo é difícil, mas tem 3 edições e se vocês acessarem o site dá para ler online ou baixar o PDF também, das 3 edições que saíram. Quem sabe um dia volte também. E sou professor de fotografia, né? Isso junto também, minha formação na química, que eu fiz bacharelado e licenciatura, sempre gostei de dar aula, né? Tanto é que eu dou aula de calculadora HP para aluno de engenharia, dou aula de navegação por GPS, dou aula de escalada e dou aula de fotografia já há 20 anos também. Sempre gostei da área didática, de ensinar. Acho aquela coisa, né? Teve uma frase que eu li num livro uma vez que eu nunca esqueço, né? Que conhecimento é como esterco, né? Só se dá valor quando espalhado. E aqui, mostrando um pouquinho, eu vou falar a minha evolução na macrofotografia, né? Essa na esquerda é o que eu considero ser a minha primeira foto macro, né? Minha primeira tentativa de macrofotografia. Isso, eu lembro, foi lá em Itanhaém, eu devia ter 10, 12, 14 anos, não sei direito quanto tinha na época, e tinham visto esse besouro, estava na areia branquinha lá no terreno, falei, puta, eu quero tirar uma foto desse besouro, e tá aí o resultado, né? Aquela coisa, a macrofotografia, quando você vai experimentar pela primeira vez, é muito frustrante, não adianta. A macrofotografia não é um tipo de foto que vem resultado logo de cara, né? Até porque exige, no mínimo, algum equipamento, alguma coisinha mais específica, tem que ter um treino um pouquinho maior, já um pouco mais de paciência, mas com insistência o resultado vem, né? Isso é uma coisa que é certeza. Tanto é que eu coloquei do lado uma foto que agora que saiu, foi mês passado, mês retrasado, na Fotografe Melhor saiu uma matéria de macrofotografia e eu participei tanto na matéria, eu fiz até a revisão técnica da matéria no final para ver se estava tudo ok, e a foto da capa é minha também. Então, aquela coisa que eu falo, né? Não desista no primeiro mês, no primeiro ano de fazer macro, né? Macro precisa de bastante insistência, mas insistindo, o resultado vem. E agora falando, né? Muitas vezes quando você fala, eu faço macrofotografia, existe muito um preconceito relacionando macrofotografia com foto científica. Isso até na pós-graduação mesmo, quando estava lá no Senac, eu comentava que eu fazia macro, aí tinha professor que falava, foto científica, mas macro não se limita a isso, né? Pensar macro, você tem que pensar como se eu falasse, não, eu faço foto com lente grande angular. Não importa se você faz uma foto com uma lente grande angular, se ela é uma foto de uma paisagem, se é uma foto de arquitetura externa, se é uma foto de interiores, se é uma foto de retrato, distorcendo um pouquinho o rosto das pessoas, não importa, é foto com grande angular. E a macrofotografia é a mesma coisa. A macrofotografia não define o que é a fotografia. Ele define o quê? Que é uma técnica, um equipamento que te dá determinadas características, né? Que basicamente, você consegue pegar temas pequenos e conseguir uma ampliação. E sim, a macrofotografia ela é muito usada na área científica também, né? Essa foto que eu coloquei com exemplo é um peixinho e do lado dele está até uma escala ali, a escala inteira ali seria 1 centímetro. Então, macro é usada para isso também, mas não só isso. Mas se você vai em museus, eu conheço muita gente da área de biologia, gente que fez até mestrado, doutorado na área de entomologia, o pessoal usa muito a macrofotografia, mas macrofotografia não se limita a isso, vai muito mais. Um dos usos da macro, né? Essa é uma foto que eu fiz até uns anos atrás, né, no tempo quando estava trancado em pandemia, estava fotografando para uma empresa
que vende materiais para artesanato pela internet. E essa é uma das fotos que eu fiz para eles, né? Esses parafusinhos devem ter coisa de 5 milímetros, aqueles parafusinhos para fazer artesanato minúsculo em caixinha de MDF, coisa assim, e eu fiz essa foto. Então, usei a técnica da macrofotografia, basicamente vai uma lente, uma iluminação que eu posso usar para fotografar um inseto, para fotografar parafusos. Fotografei puxador, fotografei dobradiça, pezinho. Então, macrofotografia, ela tem esse lado também, né? Até para quem pensa mais no lado profissional da fotografia, né? De algo que realmente consiga te remunerar, essa é uma das áreas da fotografia onde você tem algum retorno, né? Que acaba precisando. Até muitas vezes o que acontece, né? Muitos fotógrafos, mesmo especializados em fotografar estilo, produto, alguns não conseguem fotografar coisa muito pequena. Ou por não ter o equipamento mais específico, ou por não ter o conhecimento, a técnica. Então, é o que eu falo, né? Macrofotografia, normalmente eu faço foto de produto quando eles já passaram por outros fotógrafos, não conseguiram fazer o que queria, aí eles chegam em mim e eu tento resolver o problema deles. Essa é uma foto, muita gente talvez nem saiba o que é, né? Isso aqui é foto do sistema de impressão antigo, né? Eu fotografei uma das máquinas de escrever que eu tenho de enfeite aqui em casa, e aí não é uma foto que eu fiz aí para vender, mas é de alguma coisa inanimada, de um produto, de um material, conseguir fazer uma foto e mostrar bastante detalhes, né? Isso é o legal da macro, né? Você vai treinando o olho em conseguir detalhe que você não está acostumado a ver a olho nu, né? As pessoas muitas vezes olham alguma foto e falam, o que é isso, né? Aí com o tempo você tem o olho mais treinado, você olha e fala, nossa, isso aqui é isso. Então, macrofotografia é um caminho muito legal para treinar a vista também, né? Outro uso da macro, né? Essa aqui é uma das minhas outras coisas que eu gosto, né? Eu falo que eu sou colecionador patológico, né? Aquele que gosta de colecionar, tipo, revista, tipo, a Fotografe Melhor, eu tenho desde a primeira edição até, acho que é 313, que tá agora. Eu coleciono selo, coleciono moeda. Eu sou aquele tipo de pessoa que se passa numa banca de jornal, vê uma revista que é legal, eu não compro porque eu sei que eu corro o risco de querer começar a colecionar, então eu já até evito. Então, e uma das minhas coleções que eu uso, eu fotografo também, né, eu uso como modelo, são selos. Até só de curiosidade, aí esse é o primeiro selo que saiu aqui no Brasil, né, o olho de boi. E falando de moeda, né, isso aqui também é uma moedinha da minha coleção. E como eu falo, né, eu gosto de inseto, eu gosto de moeda, por que não ter na coleção uma moeda que tenha uma estampa de inseto, né? E até moeda, muita gente fala, pô, fotografar moeda é fácil, você pega o celular, coloca lá no modo macro, pega a moedinha na mão, põe a foto em cima e sai legal. Moeda é muito mais trabalhoso de fotografar do que uma libélula, para mim. Ela não voa, não foge, mas a questão de iluminação é muito trabalhosa, né? Até a próxima foto, como isso é uma coisa que às vezes algumas pessoas me perguntam, né? Esse é o setup que eu uso para fotografar moeda, que é um box, não sei se dá para ver aí, né? Ele está aberto, aí dá para ver ali dentro, né? O quadradinho branco, é um coin holder, né? Dentro tá a moeda. Eu fecho ele também, essa parte na frente, o quadrado, a preta é a tampa da frente. Dentro dele ele tem um vidro em 45 graus para iluminação. A iluminação vem na lateral, né? Uma luminária LED que eu uso como iluminação. E esse sistema é só para conseguir fotografar moeda, né? Que aí com isso eu consigo pegar até uma moeda, aquelas moedas de prata proof, né? Que são hiper, mega, super polidas, que você olha a moeda, ela é praticamente como um espelho, eu consigo fotografar a moeda sem ter um reflexo nela. E eu lembro, para eu conseguir fotografar uma das moedas que foi a inicial que me deu a dor de cabeça, que eu falei, não, eu quero fotografar essa moeda sem ter reflexo. Eu devo ter levado, sei lá, uma semana estudando, pegando
livros de iluminação, livros de estúdio, até eu conseguir chegar na ideia do que eu podia fazer. Fiz um modelinho parecido com esse, né, de papelão, para ver se funcionava, né, recortando caixa de papelão, testei, funcionou. Aí depois, com madeira mesmo, com placa de MDF, aí eu montei esse que é o oficial, né, que eu falo que é o Coin Photographator Tabajara, né, que resolve meus problemas para quando eu quero fotografar minha coleção. E aí, saindo um pouquinho, né, sem ficar só na parte, mostrei de coisas de coleção, né? Mais um registro para eu poder mostrar para alguém uma moeda, alguma coisa assim. Macrofotografia também pode usar quando você quer algo mais expressivo, né? Como essa foto que eu coloquei aqui. Vou até esperar, alguém já de cara sabe o que é, ó, abra o áudio, fale. Para quem está vendo no YouTube aí, pode colocar aí também, né? Isso é uma nota de R$20, um detalhe dela. Agora, eu não lembro agora se é da nota mais recente, né, da segunda família, ou se é aquela anterior, mas é aquela fita que a nota tem, que é mais brilhante, né, meio iridescente, né, toda coloridinha. E eu fiz essa foto, uma grande ampliação, e isso é um legal da macro, né? Você começa a ter ampliação, você realmente descaracteriza o que é, né? Você não está com o olho treinado, você não consegue identificar, porque entra numa abstração. O Alessandro Pinto disse que sabe, mas ele não vai falar. Ele aqui do YouTube. Agora eu vejo que, não, o Ale não vale. O Ale é amigo, parceiro de fotografia e de tu, ele não conta. Tá bom. Se der, bloqueia ele lá no YouTube, né? Para ele não poder falar, né? Mas valeu por estar aí, Ale. Agora, outra aqui, essa já é uma foto antiga. Essa é da época que eu fotografava ainda com slide, né? Isso é uma coisa que eu acabei não comentando no começo, né? Eu comecei fotografando com filme negativo normal, né? Eu usei muito Kodak Gold, Kodak Ultra. Depois comecei a usar filme um pouquinho melhor, os Fuji Pro Velho. Aí, mais para frente, aí eu comecei a usar filmes de slide, né? Os Provia, Velvia. Quem é mais antigo vai lembrar como era divertido usar esses filmes, né? Tenho saudade, mas aí quando eu olho hoje em dia quanto custa um filme, quanto sairia para mandar revelar, a saudade acaba rapidinho. Hoje eu estou bem feliz com o digital mesmo. Mas essa foto eu fiz na época de slide ainda, e isso aí era... Eu lembro que eu tinha ido fotografar no velhão, aí tinha um monte de resto, né, de metal enferrujado, tipo metal... resto de metal usado de entorno, né? Que fica como se fosse um bombril, eu esqueci, não veio na cabeça o nome. E em cima tinha um vidro, que nem esses vidros que se usa em banheiro, né? Todo martelado. E acabou deu essa impressão totalmente de pintura, né? Na imagem. Então, aí na outra imagem, que é outra característica da macro, né? Como você está conseguindo fotografar detalhe pequeno, ganhando ampliação, você não consegue identificar facilmente de onde veio essa imagem. Essa aqui também é outra foto já antiga também, já fica aquela sessão saudosismo, né, para as pessoas mais antigas. Alguém aí chuta o que é? O Alessandro não vale falar. Alguém identifica? E a Lorena pode falar? Tá aqui do lado. Para mim não mudou a foto. Não mudou a foto. Não mudou, tá na... Opa, então, ó, eu esperando e sem ter mudado a foto, que eu tinha mudado de janela, que agora sim. Me avisem. Apareceu aí, ó, a outra foto? Um vinil? Isso. E o que eu ganho? Parabéns! É um disco de vinil, né?
Peguei fotografando também com lente macro, numa grande ampliação, você consegue ver os sulcos num disco de vinil, por onde a agulha passa para gerar o som, né? Aí já é aquela coisa, né? Puxando um pouquinho, vai da parte que eu fiz lá na pós-graduação, né? Que puxa um pouco para você, quando você pensa na parte de curar... Opa, voltar aqui. De curadoria, tudo, né? Você já pode entrar com aquela questão falando, né? Que é uma visão poética, mostrando o som, a imagem. Já dá para escrever 2 páginas de texto de curador por ser uma foto de um vinil mostrando os detalhes. Aqui já chegando em coisas mais reconhecíveis, né? Tássio, com licença, o Douglas tem uma pergunta ali. Quer abrir o microfone, Douglas? Sobre a ampliação, né, do vinil. Aí, ó, fala. Maravilha. Quantas vezes foi a ampliação aproximada dessa do vinil? Eu não lembro exatamente. Mas pelo teu olho. Mas deve estar lá para os 4, 5:1 de ampliação. Beleza. Obrigado. E até para quem não sabe o que é isso de ampliação, né? Quanto que você vai... Vamos pensando, até vai pensar num filme fotográfico, né? Todo mundo acho que vai, mesmo hoje em dia, fotografando com digital, lembra como já olhou, né, um filme fotográfico, um negativo, né? Imagina que essa foto que está aí na tela tem o tamanho de um negativo, né? Que ele tem, vamos pensar no 35 milímetros, o antigo mais usado, que é 36 milímetros de largura por 24 de altura. O 1:1 na macro é quando eu consigo fotografar alguma coisa que tenha, 1 centímetro, e ela vai estar no meu negativo, no meu sensor, com o tamanho de 1 centímetro. Então, tem essa relação do tamanho do tema fotografado e o tema que ele aparece, foi captado no meu sensor ou no meu filme fotográfico, ele está no mesmo tamanho, é o 1:1. Quando foi que nem o vinil que eu falei, que é 5:1, significa que se eu peguei, do vinil, um detalhe dele, vamos pensar, de 3 milímetros. 5:1 significa que esses 3 milímetros vão estar 15 milímetros, ou 1,5 centímetros no meu sensor ou no meu filme fotográfico. Então, eu tenho uma ampliação acima do 1:1. E abaixo do 1:1 seria o contrário, né? Imagina que eu vou pegar alguma coisa, de 5 centímetros, e na hora que eu fotografo, ele está no meu sensor com um tamanho de 2,5 centímetros. Seria 1:2, né? Que seria a metade. Essa é um pouco da parte da matemática da fotografia. E nessa foto, né, como está comentando, né, eu peguei uma flor, só que também tentando pegar de um jeito uma que rosa. A foto padrão da flor, mostrando a flor inteira, Rosa, não só um registro da imagem, né, tentando mostrar uma foto que fique agradável de olhar, né. Isso é uma coisa que eu vejo acontecer muito, até com aluno, ou a pessoa compra uma lente macro, ela quer fotografar tudo ampliado, e registrar. Mas, pensa na composição também, né? A maioria das vezes a gente está fazendo uma foto não só para fazer um registro de mostrar, olha, o que eu vi, isso é tal coisa. Não, você quer dar uma extrapolada, né? Não ficar só no totalmente representativo. Como essa outra imagem aqui também. Essa imagem é recente, eu devo ter feito esse mês passado, no máximo aqui em casa também. Esqueci o nome da planta, né? Mas a folha dela ela é toda colorida. Putz, o grafismo dela é lindo. O Francisco, eu estou vendo aqui o chat do YouTube também, né? O Francisco acabou de comentar, né? Que a Petrolina gosta de fotografar asa de borboleta e folha de planta bem colorida. Ó, folha de planta tá aí, exatamente essa foto que eu estava mostrando. Essa é outra foto recente, aquela coisa, né? Fotografia, isso é o legal da macro, né? Se eu estava em casa, alguém chuta o que é isso, né? Alguém tem uma ideia? Se quiser alguém que esteja aqui abrir o microfone e falar ou postar aí aqui no YouTube. Eu já lembrei de queijo, mas é muito pequenininho. Não é o quê? Não é queijo. Palito de fósforo.
Também não. Escova? Alguma coisa com escova, mas está muito novinho. Também não. Essa eu coloquei até 2 fotos. É o mesmo tema, só que a outra eu peguei bem por cima e essa... Batata Salgadinho, frita? palito de a Laura queijo. acertou. Batata? Não, macarrão. Macarrão. Esse é macarrão de fazer yakisoba. Aquela coisa bacana, né? Eu tava com a Lorena na cozinha, a gente comprou um macarrão para experimentar, para fazer yakisoba, tinha aberto o macarrão, aí, putz, colocar o macarrão na panela, que nada, peraí que eu vou pegar a câmera e depois a gente cozinha o macarrão, né? Tipo, peguei e fiz as fotos, aí depois o macarrão foi para a panela e gostoso o macarrão. Aí isso é o legal da macro, né? Depois até eu posto um link, me lembrem se eu esquecer, tem um vídeo que eu postei no YouTube com várias coisas, desculpa, vindo nessa linha, né? Pegando coisas comuns e mostrando a visão dela com a macro, né? A macrofotografia, por pegar detalhe pequeno, você descaracteriza completamente o que é, né? É um novo mundo que a gente passa a enxergar. E até esse macarrão aí, né? O legal dele, o formato dele, ele não é redondinho, ele é quadradinho. Quadradinho. É Muito como se fosse lindo. um espaguete quadradinho. Muito bom. E muito bom, gostoso o macarrão. Eu comprei um parecido semana passada, vou até usar. Tira foto Eu e nunca usa, tinha né? visto, eu nunca tinha visto quadradinho, eu comprei no Zafra um quadradinho. Eu também não, por isso. Na hora que eu abri o pacote, que eu vi que ele era quadradinho, eu falei, não, vou fazer foto desse macarrão, muito bonitinho, não dá para desperdiçar a imagem, não, ele merece. Aqui já entrando em tema mais, vamos falar, mais popular da macrofotografia, né? As flores. Essa florzinha de cerejeira, né? A sakura. Também tive que ir longe para fazer essa foto aqui no quintal de casa, também a gente tem uma cerejeira aqui. E aquela árvore que passa 11 meses e meio parecendo que é uma árvore morta, um monte de galho com pouca folha. Tipo, você olha para ele e fala, nossa, o que é isso? Aí chega em setembro, ela abre essa flor linda, dura 3 dias, acaba, cai mais 11 meses sem ter nada. Mas é isso, pegar, aproveitar, né? Isso tem até aquela coisa, né? Tipo, aproveita a sazonalidade, né? Macro vai ser pegar no inverno. Não adianta você querer fotografar no inverno inseto, porque, pô, os bichinhos somem, né? Aí pega, vai fotografar outra coisa, fotografa macarrão, fotografa alguma coisa que você tem na sua casa. Aí tá no verão, tem bastante opção, aí fotografa inseto, pega a primavera, fotografa flores, né? Porque tem mais flores. Isso aí influencia bastante no resultado, né? Na disponibilidade de assunto para você fotografar. Aqui mais uma daqui de casa também, né? A flor de caliandra. São esses pompons bonitinhos pra caramba. Alguém tiver Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu jogasse um pouco de água ali para deixar as pontinhas dela assim? Não, a pontinha dela é assim mesmo. Ela não é só tipo um fiozinho fino e que termina. Ela tem essas bolinhas na ponta mesmo, essa flor que eu tenho aqui. Beleza. Não é porque eu já fiz de caliandro também, às vezes eu jogo um pouquinho de água, tá dando uns reflexos ali que eu pensei que fossem uns microgotas. Mas tá beleza. Não, essa não é não, mas fica legal. Foto com gota, né? Usar um borrifador, até muitas vezes é legal aqueles borrifador, tipo, aqueles de borrifar planta, né? Que joga meio que bem fininho a água, dá um efeito legal. Essa é uma foto hiper, mega, super recente. Pode-se dizer que é um dos close-ups, né? Não chega a ser na macro, né? Um close-up recente que eu fiz semana passada, se não me engano, que é um cacto que a gente tem aqui, a gente plantou recentemente, a gente está espalhando ele pela cerca em um monte de lugar, e apareceu flor nele. Tinha aparecido 2 flores, nossa, linda a flor, eu nunca tinha visto a flor desse cacto,
E agora, hoje a gente viu, já deve ter, sei lá, uma meia dúzia, pelo menos, super bonita. Outra foto do quintal, né? Olha, alguém, o Francisco falando, né? Que também coleciona quase tudo, né? Nossa, isso aí, coleção é... Falo, eu sou colecionador patológico. Se eu não tomar cuidado, eu coleciono de tudo. Então, eu vou só voltando para a foto. Aí nessa outra que eu fui longe, né? Também, eu fui fotografar aqui em casa, do lado de fora à noite, uns cogumelinhos, uns troncos que já estavam começando a entrar em decomposição. Isso foi bem legal aqui. Nossa, esses cogumelos, teve até uma foto que eu postei, acho que não lembro agora se foi no Instagram, no Facebook, ou nos dois, mas colocando até o horário que eu tinha feito, eu fiz 3 fotos. Tipo, no intervalo, acho que de 24, não, de 12 horas, tipo, tava pequenininho o fungo, depois ele tava grandão e depois ele já tava morto, muito rápido. Parece de um dia para o outro, você sai à noite, ele tá bonito, de manhã ele já tá completamente seco, morto. E isso ajuda também, né? Foi um dos motivos de eu ter fugido para o interior, né? Aqui eu consigo, eu saio para limpar pote de banheirinho de gato, eu vejo que tem alguma coisa legal lá fora, eu já faço a foto. Tássio, a Maria Alice tem uma pergunta. Pode fazer, Maria Alice. Oi, Tássio. Eu tô em... Não, mas a gente está te ouvindo, pode falar. Tá, é que o Tássio está falando. Não está falando. Não só ver se alguém não está com TV alta, alguma coisa assim, ou dando retorno Tássio, aí. Eu estou encantada. Obras de arte lindíssimas. E a minha pergunta é como é que é o tratamento de luz ali no macarrão e nessas flores, essas coisas de natureza? Eu uso principalmente o flash twin, que é o flash gêmeo, né? Que ele tem 2 cabeças de flash na frente da câmera. Quer ver? Vou pegar até alguma... não, vai ter que ver. Vou voltar, quer ver, no comecinho, dá para ver. Deixa eu só... Espera um pouquinho, que eu estou colocando aqui na... Ué, porque ele não está indo na outra janela? Deixa eu ir voltando aqui. Já está voltando. Estou voltando aqui. Eu coloquei aqui, cliquei direto na janela do PowerPoint para ir para a imagem, no começo não voltou. Eu vou voltar por aqui. Aqui. Esse é o equipamento principal que eu uso, é esse, né? Eu estou com uma câmera reflex, com uma lente macro na mão. A lente depende do que eu quero, vai depender da distância de trabalho, a ampliação que eu quero. E na frente o Flash Twin, que é o MT24, que são 2 cabeças de flash, dá para ver melhor. Aqui está aqui na direita, né, mais para frente. E esse treco branco na frente maior é um difusor, para conseguir uma luz bem mais suave, né, para não ficar aquela luz muito chapada. Então esse é o principal equipamento que eu uso, né? Seria um conjunto como esse. Aí eu mudo o ângulo que eu vou colocar luz, às vezes eu tiro o flash ali da frente da lente e direciono lateralmente, como até no caso dos... Daqui a pouco eu volto lá nos cogumelos, eu fiz isso. Quer ver aqui, ó? Então até perguntou, né? Que o Ethel aqui perguntou, né? Quais são os equipamentos? Então, nessa da imagem, está com a MT65, a lente. Eu uso também a lente 100 milímetros, eu uso a 180 milímetros, tudo depende do que eu quero, né? Porque em macrofotografia, às vezes, você quer ganho de ampliação, que é para pegar algum detalhe... Eu vou voltando lá para onde a gente estava, né? Eu quero pegar um detalhe de algo bem pequeno e ampliar bastante. Então, eu vou usar uma lente... que nem nessa aqui, né, uma lente MP65, que permite uma ampliação de 1:1 até 5:1, né? Ou seja, eu consigo pegar no mais aberto que eu consigo com uma lente dessa,
é pegar uma área de 3,6 por 2,4 centímetros. Isso porque minha câmera ela é full frame. Aí depende do que eu quero, se eu já preciso, vai de distância de trabalho, em vez de precisar de ampliação, eu já posso usar vai a 180 milímetros. Daqui a pouco vai chegar na parte de inseto, né? Eu vou fotografar algum inseto mais arisco, distância de trabalho faz diferença para mim. Então, o equipamento depende do que eu vou fotografar, né? Estou chegando de volta. Aqui, ó, nessa foto dá para ver bem na iluminação. Eu coloquei o flash bem de lateral para dar esse volume no cogumelo. Ó, apareceu o Nelson aí, Nelson Cotrim, outro amigão aí, já a gente se conhece, o André conhece também o Nelson aí. Ele sempre fala, ó, não tem joaninha? Joaninha não tem, mas tem, a gente sempre brinca, né? Tem abelhinha na flor também, esse vai ter. E aqui entrando, né, outro tema, aí entra realmente no que eu falo, que é o que eu gosto mais de fotografar na macro, aqueles que não consigo deixar passar, né? Que são os bichinhos, os artrópodes em geral, né? Aí uma aranha saltadora é um bichinho super fotogênico, né? E saltadora, porque muitas vezes você vai fotografar ela, ela pula na sua lente. Mas essa é uma das que não causa problema, né? Eu já tive alguns encontros não tão agradáveis com aranha. Acontece. Uma outra aranha também, essa aí eu achei muito interessante por causa desses espinhos. Ela é quase um cacto, né? Ela tem esses pelinhos aí nas pernas. Tem Diga. Duas pessoas que querem perguntar, a Anne e o Douglas. Anne. Não, eu só ia passar dizer para o Douglas perguntar. Ele te viu sem tripé, perguntando quando é que tu usa tripé e se tu usa empilhamento de foco. Tripé eu uso em foto de estúdio. Na natureza, tipo, eu uso tripé, se fosse colocar em número, 0,01% das minhas fotos. É muito, muito, muito raro eu usar tripé. O tripé, ele te limita o movimento, né? E te dá uma estabilidade e tudo, mas muitas vezes isso não adianta muito também, porque não adianta você estar com a sua câmera super estável, no melhor tripé do mundo, se você está ao ar livre, tem uma brisa e sua folha balança, né? Não adianta. O que eu falo que faz muita diferença na macro, isso normalmente as pessoas começam a fotografar, ela tá fazendo macro, vai melhorando. Aí uma hora você chega meio que numa plataforma de qualidade das suas imagens. Você fala, putz, minha foto não melhora, eu não consigo algo melhor que isso. Aí a pessoa começa a usar flash. Tem um salto na qualidade das imagens. Macrofotografia com flash realmente ajuda muito, 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 né? Tipo, não tenha medo do flash, né? Aquilo que as pessoas falam, né? Ah, a foto fica chapada, fica com cara que fica flash, fica aquela luz estourada. Só vai acontecer isso se você não estudar como usar o flash. Quando você entende como a luz do flash funciona, quando você domina, você consegue resolver esse problema, né? Que nem voltando aqui, ó, foi com flash essa foto e não tem nada de luz chapada estourada pela frente, né? Para resolver o problema aqui, possivelmente ficaria uma luz chapada estourada pela frente se eu tivesse com flash de frente. Mas quando eu coloquei a luz de iluminação lateral, me deu todo esse volume nos cogumelinhos. Então, tipo, não tenha medo de usar flash, né? Tipo, flash, ele, na macro, ele realmente te ajuda muito. Aqui outra aranha, né, fotografada recentemente aqui em casa. E aqui em casa, quando eu falo, é literalmente dentro de casa, às vezes, né? Tava limpando potinho de banheiro de gato, aí eu vi uma aranha, falei, pô, tem alguma coisa diferente com ela. E aqui, tanto o costume meu quanto da Lorena, a gente não mata nenhum bicho, a gente pega o bicho e leva para fora. Aí eu peguei, levei, falei, pô, vou fotografar essa aranha para ver melhor. Aí o que estava no abdômen dela, ali é um monte de aranha. Então ela tá com um monte de filhotinho nas costas. Não sei se vocês conseguem ver aí na imagem.
Aí depois da sessão de foto, coisa comum, né? A gente pega aqui, tira as fotos, aí depois fala para o bichinho tchau, obrigado pela sessão de foto, segue sua vida. A Lorena comentou aqui, ó, para eu falar sobre o tema do meu TCC de pós, né? Até porque foto de aranha é uma coisa que muitas pessoas, tipo, algumas abominam, né? Que tem aracnofobia, né? Que tem medo. E até meu tema no meu TCC na pós-graduação em fotografia foi sobre os aspectos psicológicos de fotografia de pequenos invertebrados, né? Até essa relação mesmo, né? Que você vai assistir um filme, tipo Predador. Você olha aquela cara e fala, putz, isso aqui parece um inseto, mas puta, eles realmente usam muito como referência insetos, né, aranhas, e esse medo instintivo que o ser humano tem para transmitir essa emoção na hora que coloca num personagem no seu filme. Pois quiserem eu passo o link, mas ele também está lá no meu site lá para download o PDF, se alguém tiver interesse em ler. O Alessandro falando, conta da armadeira. A armadeira é essa aranhinha aqui. Não foi exatamente essa aranha aqui, mas o que aconteceu aqui era um fim de semana com visita em casa. Tava parte da minha família, minha mãe, minha tia, tava a mãe da Lorena aqui, todo mundo encontrado. Aí apareceu na varanda uma aranha armadeira, que é uma dessa da foto. Aí eu fui delicadamente tocar a aranha para fora da varanda, para ela ir embora. Só que essa aranha ela é muito agressiva, né? É a aranha que literalmente ela vem para cima. Ela deu uma corrida, veio no meu pé e me picou. Nossa, a pior picada que eu levei na minha vida. Nossa, picada de armadeira dói. Tipo, dói muito. Tipo, se alguém já levou, sei lá, picada de formiga, de marimbondo, de abelha, multiplica por meia dúzia e coloca uma dor que fica 8 horas doendo e, putz, dói muito. Mas não foi exatamente essa. Essa foi outro modelo que apareceu aqui em casa. Aí eu peguei ela para colocar para fora e aproveitei para mais uma sessãozinha de fotos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nas aranhas, tu utiliza 180 milímetros? Depende. Nessa da armadeira, com a 100 milímetros eu consigo até chegar numa distância que eu considero até que vai segura, né? Estando de olho nela, a Lorena com uma headlamp ajudando a iluminar, né? Até essa foto foi à noite, mas às vezes usa 180, mas normalmente com a 100 já resolve. Isso eu sabendo que a armadeira é uma aranha dessas mais agressivas, né? Se alguma aranha que distância normalmente tu fica de aranhas? Oi? Que distância normalmente tu fica das aranhas? Da frente da lente ali eu devo estar, sei lá, uns 10, 15 centímetros, mais ou menos. É o que eu eu imaginei. Considero mais seguro, né, velho? Nessa foto que está agora, das abelhas, nessa eu usei a 180 milímetros e com teleconverter 2 vezes. Aí é que eu ia te perguntar, tu utiliza o teleconverter às vezes na macro, ok. Sim, o teleconverter, né, para quem não conhece, é um acessório que ele vai entre a lente e a câmera. E se eu pego, por exemplo, um teleconverter 2 vezes, os mais padrão de se encontrar é 1.4 vezes e 2 vezes. Vamos pegar o 2 vezes. Se eu tenho, por exemplo, uma lente 100 milímetros que me dá 1:1 de ampliação, quando eu coloco junto com essa lente um teleconverter 2 vezes, eu passo a ter o equivalente a uma lente 200 milímetros e eu chego até uma ampliação de 2:1. Então, eu posso usar tanto para ganho de ampliação, né? Uma lente que me dava 1:1, eu passo a chegar em 2:1, então ganhei ampliação, consigo mais detalhe do tema que eu quero fotografar, ou ganhar distância de trabalho. E como antes eu estava com uma lente 100 milímetros, agora eu estou com uma 200, a mesma ampliação que eu tinha, não sei de cabeça, mas vou dar um exemplo meu chutado. Imagina que eu consigo, essa foto das abelhas, com a 180 milímetros, que foi a lente que eu usei com o teleconverter, com a 180 milímetros eu faria a foto a 20 centímetros de distância, pensando à frente da lente. Se eu coloco um teleconverter 2 vezes, eu vou conseguir o mesmo enquadramento, ou seja, a mesma ampliação,
vai, 30 centímetros de distância. Aí você fala, é pouca diferença, de 20 para 30, né? Que fosse de 20 centímetros para 25, faz diferença na macro, né? Tanto para questão de segurança de quem está fotografando, quanto para o bicho não fugir, né? Tem um bicho que eu falo que tem sensor antifoco, né? Você olha para ele, você tá chegando perto para fotografar, na hora que dá foco ele voa. Então, isso tem essa vantagem também. Estou abusando nas perguntas. Fica à vontade. Então, fala, Ângelo. Fala, Ângelo. Não, eu ia perguntar uma coisa para ele. Eu sou bem... Não tenho muita experiência. Essa 200 que tu tá falando, eu tenho uma 200 fixa da Canon. Pode ser essa? Ou ela tem que ser outra? Então, o teleconverter, você não, eu tô pode falando usar... da lente. A lente. Não, a minha lente, a 180 que eu tenho, é uma 180 macro. Uma lente que ela me dá já ampliação para macro. A 200 milímetros normal da Canon é uma lente tele, mas ela não é macro. Tá. A minha é fixa. Mesmo sendo fixa. Ah, tá. Nem todas as lentes é macro, que isso é uma das características da macro, é de você conseguir o foco mais próximo do que o normal das lentes normais. Tem até que tomar cuidado com isso, né? Porque muitas lentes colocam impresso lá na frente macro. E se você for pensar na característica de macro mesmo, por definição, macrofotografia é de 1 para 1 para mais, com 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, quando você tem ampliação maior que o tamanho real, tipo, 90% das lentes que tem escrito lá macro e não são macro. As lentes macro mesmo, tipo, elas te dão pelo menos 1 para 1 de ampliação. Então, na hora que for comprar um equipamento, dá uma olhada no manual, tudo que aí ele costuma falar isso. Obrigado. Deixa eu te perguntar, tá espetacular aqui, tá? Eu estou curioso com muitas perguntas. Tu chega a utilizar tubo de extensão? Essa até foi uma coisa que eu até ia falar sobre isso, que o Nelson comentou aqui comentou no YouTube também, né? Hoje em dia eu não uso, mas eu usei muito. Antes, quando eu estava mais começando com macro, né? Eu tinha a minha primeira lente macro que eu comprei foi uma 100mm macro. Quando eu queria um pouco mais de ganho de ampliação, eu usava essa 100mm com tubo de extensão. Até o tubo de extensão também, para quem não conhece, é um acessório que vai entre a câmera e a lente, que ele é basicamente um tubo oco. Só que, como ele permite esse afastamento da lente do corpo da câmera, ele acaba causando uma ampliação na sua imagem. Então, você começa a ter uma ampliação boa, né? Tipo, realmente entrar na área da macrofotografia usando um acessório que é um pouquinho mais econômico do que você ir direto para uma lente macro, né? Beleza. Quer ver? Tem até outra pergunta aqui, né? Se eu tenho experiência com as lentes da Venus, Laowa. Não experimentei nenhuma dessas lentes ainda. Tenho muita curiosidade de usar essas lentes. Eles têm até vou ver que você comentou de uma 60 que chega a 2 vezes. Acho que eles têm uma 90 também, que chega em 2 vezes. Tinha muita vontade de experimentar essas lentes, mas nunca usei. O Nelson comentou também, né, que até de lente que é oficialmente macro, a Canon tem uma delas, não sei nem se ela está em linha ainda, não sei se ela já saiu, uma 50mm macro, que o normal dela é chegar em 1 para 2 de ampliação, é isso que o Nelson falou mesmo. Aí, para chegar em 1 para 1, eles vendem separado, um Life Size Adapter, que é meio que uma mistura de um teleconverter com tubo de extensão específico para ela, que aí chega em 1 para 1. Mas é uma lente que eu acho que até não sei se ela continua em produção ainda. É uma lente legal para caramba. Tipo, foto de produto, eu gosto de usar essa lente. O Alessandro tem ela também. Essa aqui, né, eu falo de perigo, né, de macro, aquelas coisas. Essa é uma das fotos que eu falo que eu dou meu sangue pela fotografia, né? Essa aqui também é uma foto antiga, né? Fotografei na época de slide também, no Parque da Água Branca, lá em São Paulo, época que eu morava lá.
E hoje em dia, provavelmente, essa é a minha foto mais conhecida, né? Porque ela está à venda em banco de imagem, Shutterstock, Adobe Stock, todos os outros. Inclusive, é a foto que eu acho que me deu mais retorno financeiro até hoje, né? Tipo, já vendi licença dela nesses bancos de imagem, tipo, literalmente milhares de vezes, né? Que é uma Aedes aegypti. Então, quando tá crise de dengue, eu ganho dinheiro, né? Tipo, e aí foi no meu braço. Eu lembro que estava fotografando no parque, o pernilongo posou no meu braço, aí aquela coisa, o que você faz? Dá um tapa depois da foto. Primeiro, já que você está com a câmera na mão, fotografando, o pernilongo posou numa situação onde você consegue fotografar, fiz a foto e aproveitei. Quando nós falando, a foto mais famosa do mundo, pagou a casa, não chegou a tanto. Quem dera, né? Eu falo, né? O melhor jeito de fotógrafo ganhar dinheiro, né? Seria se alguém pegasse essa foto sem licenciar, usar numa propaganda, em outdoor, numa propaganda na Globo, né? Aí é o jeito de fotógrafo ganhar dinheiro, né? Porque valorizar a fotografia mesmo não é o padrão. Aqui, seguindo nos bichinhos fofinhos, bonitinhos, essa foto é recente, também fiz esse mês agora, um marimbondinho que apareceu aqui, super simpático e colaborando com foto em cima de umas suculentas que a gente tem aqui. Outra também, agora eu aproveito, né? Eu falo foto feita em casa, né? Por isso que eu fugi para morar na roça, né? Para poder ter os meus modelos em casa. Até aquela coisa, né? A Andrea comentou, né, no comecinho sobre a posição para fazer a foto. Para fazer essa foto da borboleta, a Lorena fez até um making off. Aí tá, tipo, você faz malabarismo, né? Até a borboleta tá ali, né? Para eu conseguir pegar ela por baixo, eu tava me espetando ali naquelas bromélias, quase de cabeça para baixo, mas consegui fazer uma foto que eu achei legal para colocar aqui na apresentação. Falo, né? Se quer fazer macro, você não pode ter medo de sujar o joelho, de ajoelhar no chão para fazer a imagem, sujar o cotovelo, porque o seu tema, muitas vezes, ele não colabora numa posição muito ergonômica a nível do olho para você fotografar de maneira fácil, né? Então, não tenha medo de se sujar. Até eu, em São Paulo, fotografava muito no Jardim Botânico, porque era perto de onde eu morava. Então, eu ia para lá, muitas vezes eu ia de papete, porque tem uma área lá no Jardim Botânico que é um brejo, e eu sabia que lá onde ficava muito besourinho, libélula, eu tirava minha papete, deixava do lado da mochila, num cantinho, e entrava na água lá. Depois eu saía, lavava meu pé numa torneira e pronto. Mas, macrofotografia, principalmente de bicho, na natureza, você não pode ter medo de se sujar, né? O Francisco comentando, né, que usou uma FM2 com lente Nikkor e filme cromo. Ah, filme cromo era uma maravilha, nossa, é lindo. Essa é a mesma vespinha aqui, ó, foto de lado, só que já pegando um outro ângulo, né? De vez em quando eu gosto de fazer retrato de inseto, né? Então aí um retratinho dele. Um outro também, esse bichinho aí, né? Esse besourinho. Eu olho para ele, ele parece Scooby-Doo. É o que vem na minha cabeça. Essa é uma mariposa. Aí essa já foi um pouquinho mais longe que eu fotografei, tipo a 1,5 metro de onde eu estou agora, sentado aqui no computador falando com vocês. A mariposa apareceu aqui dentro de casa à noite. Eu peguei um galinho e ela ficou no galinho e colaborou com as imagens. E aqui é outra que fica bem evidente também, o que eu comentei sobre o uso do flash, né? Se eu pego numa mariposa dessa e jogo um flash direto de frente,
vai sumir esse volume dela e esses pelinhos, vai ficar um bichinho marrom. Aí dá para ver que a luz, eu estou usando o MT24, né, o flash com duas cabeças de flash, e coloquei a potência mais forte de um dos lados e mais por cima. Que aí ele dá esse efeito de sombra e esse volume na imagem, né? Ele comentou que a gente identificou essa, foi essa sim. Não lembro de cabeça, não faço a mínima ideia, mas foi uma que o Alessandro achou. Aí o Nelson comentou também, né, da tampa na privada, na frente da lente, né, que é vou voltar ali no difusor, que é esse difusor que eu montei, que vai na frente da lente, atrás desse, como o Alessandro comentou, dessa cueca branca aí, né, o Nelson falou essa tampa de privada aí, né, atrás desse difusor branco, né, que ele é um tecido branco, estão as duas cabeças de flash, e ele diminui muito a parte de reflexo mesmo. Fica essa imagem bem difusa. Outro bicho bonitinho, né? E aí coloquei até essa foto pensando uma coisa, né? Que nem muitas pessoas vão fotografar macro, aí pega, pô, eu comprei minha primeira lente macro, uma 100mm que chega em 1:1. Só falta a pessoa passar silver tape para a lente ficar em 1:1 eternamente, a pessoa quer fotografar tudo naquela ampliação. Não fique só preso na ampliação, né? Pense na composição em si. O que chama atenção nesse besouro, para mim, esse serrapau, são esses pompons que ele tem na antena. E se eu pego, por exemplo, coloco a lente em 1:1, eu vou conseguir mais detalhe da carinha dele, não vai ser tanto quanto numa foto dessa, que uma dessa está mais de 1:1, mas eu vou acabar cortando ele, não vou ter o pompom na antena, que é o que realmente chama atenção, né? Então, não fique limitado só à ampliação em querer mostrar detalhe pequeno a todo custo. Então, tipo, pensa na composição geral, né? Esse aí eu preferi, em vez de fazer um retrato só da carinha dele, pegar uma distância maior, né? Até são os Longhorn Beetle, né? Tá... O nome justifica, né? Esses chifres compridos dele, eles têm essas antenas muito longas, né, esses cerambicídeos, e o que eu queria mostrar realmente é esse pompom que ele tem na antena. Eu tenho mais uma pergunta, tá? Desculpa estar abusando. Ah, não, abuse à vontade. Porque o detalhe é o seguinte, isso é uma foto única, né? É uma foto única, né? É uma foto que tu deu mais distância para poder pegar todo. Porque o grande problema da macro é que se tu pega muito detalhe, ele vai sair de foco as outras partes. Por exemplo, se eu focar na cabeça dele, a tendência é desfocar as laterais, se tu fechar muito o ângulo. Então, na verdade, tu dá uma distância maior para poder focar tudo, é isso? Isso, que nem na macrofotografia, é uma coisa que o quanto maior a ampliação, menor é a profundidade de campo. O que é a profundidade de campo? Porque se você for pensar, oticamente, a física da fotografia, você tem um plano de foco. Eu estou com a minha câmera, aí a 20 centímetros dela é o meu plano de foco. É onde realmente está o foco. Só que quando eu uso abertura menor, eu consigo um pouco da minha imagem parecer realmente estar dentro de foco, tanto depois desse plano quanto antes. Isso é a profundidade de foco. E quanto maior a ampliação, menor é essa profundidade de campo. E aí, quando eu pego esse besourinho e dou afasto um pouco dele, né, eu pego uma ampliação menor, eu ganho profundidade de campo sim. Até tinham perguntado antes, eu acabei esquecendo, né, sobre empilhamento de foco. Eu vou falar sobre isso. Daqui a pouquinho eu vou mostrar umas imagens. Obrigado. A Isis comentou, né, que dá até, da anterior, né, da mariposa, que dá até para sentir a textura, né? Putz, essa foi a ideia, né, de conseguir esses pelinhos aqui. O Ale achou, né, que é a Podalia thanatus, o nome científico dessa mariposa. Aí o Francisco falando, pô, daquele compra a minha 100mm, que eu estou usando a 200, é a 180 que eu uso, mas eu uso as duas. Aí, tipo, ela não tá vendo ainda. E aqui eu peguei algumas fotos pensando aí, tipo, um fotojornalismo macro, né? Pegar algumas situações também, que isso foi uma coisa que facilitou eu estar morando agora no mato, né? Então, isso,
Depois eu posto até um link, tem um vídeo que eu fiz mostrando toda a sequência da cigarra, essa troca de muda dela, né? Quando ela realmente cresce. O Nelson comentou de macro panorâmica. Não coloquei nenhuma aqui nessa apresentação, mas qualquer coisa eu mostro no final. Outro momento, né? Já um momento mais íntimo de duas borboletas. A gente tinha visto elas voando juntinhas, pousaram aqui na pitangueira, eu fui lá e perturbar um pouquinho elas. E essa, até lembrando o que o Nelson sempre falou, né, da abelha na florzinha. Então, eu não me limitei à abelha na florzinha, é a aranha matando uma abelha na florzinha aí, Nelson, tá bom? Assim, pegando parte, o fotojornalismo macro, né, as coisas acontecendo no mundo dos insetos e registrando, né, essa aranha caranguejo, e ela tá numa flor de orquídea. Essa foto fiz recente também, não foi esse mês, mas foi esse ano, provavelmente. E até aqui eu coloquei algumas fotos, né? Senão tem bastante coisa. Entra lá no meu site, no macrofotografia.com.br, que tem literalmente milhares de fotos lá. Qualquer coisa que você procurar macrofotografia, você vai me achar, né? No Instagram, no Facebook. Aquela coisa, macrofotografia hoje em dia tem o Rzinho do lado. Macrofotografia é marca registrada no INPE. Realmente minha marca. E comentaram, né, o empilhamento de foco na macro. Empilhamento é uma das técnicas que existe para você trabalhar com essa limitação de profundidade de campo que você tem na macro, né? Que eu comentei, quanto maior a ampliação, menor vai ser a profundidade. E vou querer fotografar, um retrato de algum bichinho, a profundidade vai ser minúscula. Então, o que é o empilhamento? Eu faço várias fotos em vários planos de foco, né? Então, eu vou aproximando e fazendo, vamos pensar um inseto. Eu faço primeiro uma foto na pontinha da antena, depois outra no meio da antena, outro chegando no começo da cabeça, mais para trás na cabeça, o corpo dele, várias fotos, e depois no computador, com uso de software específico, ou Photoshop, que até faz alguma coisa, você junta as imagens, o que está em foto, e consegue uma profundidade grande. E para fazer esse tipo de foto, né, eu uso insetos mortos. Eu já até falo, eu não mato inseto para fazer foto, né? Quando eu pego um inseto, eu acho um inseto morto, aí eu aproveito ele para fazer a imagem. Eu sou contra matar um bicho pela fotografia, e uso esse trilho, né, que ele me permite eu fazer várias fotos com uma diferença de micrômetros de distância, que aí consegue esse tipo de imagem. Essa aí é uma formiga. Que nem esse foco, né, de conseguir o foco desde a ponta da antena, ponta da mandíbula, até atrás da cabeça dessa formiga, nessa ampliação, eu não consigo com uma fotografia só. Não adianta eu fechar meu diafragma, colocar 22, que eu não consigo essa profundidade de campo. Além do mais, né, até o que acontece se você usa uma abertura muito pequena, você perde nitidez da imagem também. Então, com empilhamento, eu consigo trabalhar com isso. Também eu trabalho na abertura da lente, que me dá o melhor de nitidez. E para resolver o problema da profundidade de campo, eu faço várias fotos para depois empilhar e ter esse resultado final. E aí, para uma foto que nem essa, que eu não usei tantas fotos, eu não lembro de cabeça, mas deve ter sido por volta de 40, 50 fotos para fazer essa. Já teve foto que eu usei mais de 100. Uma outra também empilhamento de foco. Com uma foto só eu não consigo ter esse foco, vai desde a ponta da antena, do aparelho bucal dessa mutuca até ali no corpo dela. E nessa foto dá para você entender bem por que picada de mutuca dói, né? Não, o olho também, o olho é lindo. Os mutucas têm um olho colorido demais. Esse é um escaravelho, né? Um besouro.
Isso aí, como ele era escuro, esse eu achei legal trabalhar com fundo preto, né? Para dar ele escuro com fundo preto. Esse é um besouro serra-pau, parente daquele com anteninha de pompom, né? Só que era um maior. Sem pompom na antena, mas da mesma família. E o olho desse aí também é lindo, né? Esse olho múltiplo, né? E aqui já chegando mais no finalzinho, né, da apresentação, espero que ninguém esteja dormindo aí, né? Coloquei algumas dicas, né? Macro, você quer fazer macro? Puta, estuda a fotografia básica antes, senão você vai se frustrar. Porque, puta, macro não é fácil, mas também não é impossível, mas precisa de insistência e você já tendo uma bagagem, conhecendo já um pouco de fotografia, puta, realmente vai te ajudar, né? Conheço o equipamento. Tem pessoa que fala, não, eu vou precisar investir, seja 5 mil em equipamento para conseguir fazer macro? Não necessariamente. Um equipamento específico, tudo ele vai ajudar no trabalho, tudo, mas existem outras opções. Até depois, olha no meu site que eu tenho curso de macro online, tudo, até várias dicas, né? Falando desde acessório básico que você pode usar um anel de inversão, usar um tubo de extensão, né? Anel de inversão, um tubo de extensão. Então tem um monte de acessório que te permite você começar a entrar na macro. Lente close-up, que foi, por exemplo, como eu comecei, né? Eu comecei com uma lente close-up, que costuma ser como a maioria faz, que é um acessório bem mais acessível, né? Se for pensar em preço, tem muita opção para você começar a ter um ganho de ampliação acima do que a lente normal permite, né? Priorize o foco manual, isso porque mesmo a câmera tendo foco automático, você estando com uma lente macro, muitas vezes ele se perde, ou ele pode fazer o foco não exatamente onde você quer. Então, o foco manual ajuda, e na hora do foco, fazer até o que está nessa ilustração, inclusive essa ilustração aqui, o Alessandro, né, que está aí, ele que fez, né, as ilustrações que estão no meu livro, o logotipo do meu livro, ele que fez, qualquer coisa, falem com ele aí. Para foco, né, eu faço isso, eu acerto o foco mais ou menos pelo anel de foco na minha lente, e depois o foco fino é o conjunto todo, lente, câmera, fotógrafo, se aproximando e se afastando, né? Aí você vê que está em foco, clica. O que eu comentei antes, né, do flash, use o flash, não tenha medo de usar flash, aprenda a usar flash, estude iluminação de estúdio para entender como funciona o uso de um flash, que ele vai te ajudar na macrofotografia, que o flash ele realmente dá um salto na qualidade da sua imagem. Procure ponto de apoio, isso é uma das coisas que muitas vezes faz mais diferença até do que a lente que você está usando, você não ficar com a câmera solta, voando, né? Até dessa ilustração. Se pudesse, aí eu faria o quê? Eu apoiaria meu cotovelo no tronco de árvore para ficar mais estável, apoiar a mão na frente. Qualquer ponto de apoio extra faz uma diferença absurda na macrofotografia. E busque referência, né? Todo o repertório que a gente tem de imagem na cabeça e que ajuda a gente criar imagens agradáveis. Quanto mais imagem você vê, melhor, e vê boas imagens, né? Então não se limite só a rede social, Instagram, até de livro que vai... Qualquer livro passou por pelo menos alguma curadoria, alguma seleção um pouco mais fina, não foi só um cartão de memória baixado e jogado todas as fotos na internet para ver, né? Já foi algo mais escolhido, né? Vai em exposição, veja a foto, e não se limite a macro também, né? Não se limite só a fotografia. Vai à exposição de quadro, de escultura, arte contemporânea, tudo acaba agradando, né? E o que eu comentei antes, né, também pense na composição, né? Não é porque você está com por exemplo, uma lente macro na mão que te dá uma ampliação legal, que você é obrigado a fazer todas as fotos naquela ampliação e não fique preso também a fazer só um registro do bichinho. Puta, desce no nível dele, no nível abaixo, né? Não faça só aquela foto chapada. Pense que, na maioria das vezes, a gente não quer só fazer um registro de imagem
para mostrar a foto num livro de biologia. A maioria das vezes não é isso que a gente quer. A gente quer fazer uma foto que a pessoa olhe e fale, nossa, legal essa foto. Não só falando, nossa, legal, um besouro, poxa. Não, então, tipo, pense na composição. Do mesmo jeito que a gente pensar na composição na hora que vai fazer uma foto de uma arquitetura, de uma pessoa, de uma paisagem, do que for, pensa isso na macro também. Cuidado para não pegar o vício de querer só ampliação e não pensar na composição, né? E não pegar só o bichinho chapado por cima, né? Eu falo, você fotografa um besourinho só por cima, parece uma bolinha com perninha para o lado só, fica tudo igual. Se vocês viram minhas fotos, eu gosto de pegar o bicho no nível dele, no nível do olho dele, às vezes abaixo do nível dele, que nem aquela foto da borboleta. Então, pense na composição. Aí comentário, a Lorena comentou, né, daqui a pouco eu mostro a foto de uma lagartorâmica que eu fiz, né, e a Isis falando que ela fez meu curso de macro, o videocurso, que isso foi uma coisa legal, né, antes eu dava cursos em São Paulo, basicamente, ou quando ia para alguma outra cidade, presencial, e muita gente perguntava, né, eu moro longe, não consigo viajar até aí, fica difícil. Aí eu tenho um curso que é basicamente o mesmo curso que eu dava no formato presencial, ainda mais aprofundado, né? Que eu pude colocar mais conteúdo ainda, que a pessoa pode pegar o vídeo e assistir várias vezes, você fica com acesso livre durante um ano, e você pode acessar de qualquer lugar, né? Tem gente de Portugal que se inscreve no curso. Isso aqui, né, para eu não negar minhas fontes de exatas, né? Eu não consigo deixar isso de lado, né? Eu falo, a fórmula secreta para boa fotografia, isso seja macro ou não, né? Quem é da área de exatas já vai identificar o que está escrito aí, né? Mas quem não é, o quê? É uma somatória de estudar e praticar. Então, estude, pegue livro, revista, leia tutorial, assista curso, faça curso presencial, faça curso online, aí pratique, né? Não fique também só um fotógrafo teórico, né? Estude, pratique, e essa é uma somatória que eu falo, né? Do tempo igual a zero, que está embaixo, né? Do instante que você decidiu começar a fotografar até o infinito, né? Porque não acaba. Isso eu falo hoje em dia. Eu continuo, daqui a pouco vou até mostrar o que eu tenho fotografado hoje em dia, né? Mas macrofotografia, assim como qualquer outra fotografia, precisa estudo e dedicação, né? O resultado não aparece de um dia para o outro, mas o resultado aparece. E uma coisa que eu resolvi colocar até nessa apresentação, né? A primeira vez que eu abordo isso publicamente, né? Mas assim, falar qual que é o futuro da macrofotografia? Eu pensei até não só da macro, né? Eu coloquei até em parênteses, porque pensando a fotografia em geral. Essas duas fotos que estão aí, na verdade, não são fotos, são duas imagens que hoje em dia não sei se vocês já estão por dentro, já viram, já ouviram falar, já testaram. Tem hoje em dia algoritmos baseados por inteligência artificial, onde você entra uma linha de texto, uma descrição, e ele te retorna uma imagem. Essas duas imagens são duas que eu fiz especificamente até para essa apresentação, eu fiz essa semana, usando uma dessas ferramentas e pedindo para ela me desenhar uma borboleta. Tipo, falei, eu quero uma borboleta como uma macrofotografia de borboleta. Então, tem hora que sai coisas bizarras que não tem nada a ver, mas tem hora que aparecem algumas coisas que você fala, putz, muito legal. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora, né, com a inteligência artificial aparecendo dessa maneira aí, esses algoritmos e estando acessíveis, né? Você pode entrar agora num site, você coloca uma linha de texto, já tem dezenas de sites e em 10 segundos você está com uma imagem criada. Eu acho que isso vai abalar tanto a fotografia quanto o mundo da arte em si, como foi o surgimento da fotografia lá em 1830, mais ou menos, né? Hoje em dia até eu participo de grupo no Facebook, né, desse tipo de trabalho, né, usando esses sites, e muita gente falando, isso é arte, isso não é arte, tipo, querendo aquela discussão que eu imagino
as pessoas de fraque numa praça na França falando que não, essa invenção do Daguerre não é arte porque blá, 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 blá. E eu acho que a gente está num ponto da história da arte que vai ser meio que no futuro reconhecido com isso, que é uma ferramenta muito interessante, até muito interessante não só para ficar numa imagem como essa, né, que eu pedi para fazer uma borboleta. Mas aqui, essa foi uma imagem que eu pedi para fazer uma mistura de uma borboleta com um besouro. Você tem como retorno imagem de coisas inexistentes com uma qualidade legal, né? Eu imagino o que esses algoritmos já conseguem fazer, né? Tipo, na realidade, o que não está disponível para o público ainda, né? Se o disponível para o público te dá um resultado desse, imagina o que está na ponta de pesquisa disso, né? Eu acho que esse é um caminho, acho que é irreversível, acho que não adianta brigar contra isso, acho que vai ajudar muito no processo criativo, eu acho que vai realmente acabar com muito fotógrafo. Não adianta, tipo, aquela coisa, a gente achar que tudo dura para sempre, né? Mas que é aquela coisa, né? Até pensando, um tipo de fotografia vai de trabalho profissional. Você está num briefing de marketing, as pessoas discutindo o que vai usar para uma peça publicitária e depois de uma discussão chega à conclusão que precisa de tal imagem. Aí aquele briefing vai para um fotógrafo que vai montar a equipe dele e vai fazer aquela imagem para apresentar. Putz, hoje em dia esse briefing vai ser na frente do computador com a janela aberta num site desse, tendo o resultado em 10 segundos. E, putz, não adianta. Não cheguei a ver especificamente, mas eu vi gente comentando em grupo que já teve peça publicitária recente que está usando essas ferramentas que foram disponibilizadas gratuitamente ainda, né? Eu lancei até 2 livros. Eu falo, né? Uma das coisas que eu sou apaixonado é gato, arte e tecnologia. Eu gosto dessas 3 coisas. E eu lancei 2 livros com imagens de gato gerada por inteligência artificial, como se tivessem sido feitas, né, inspiradas por artistas famosos. Daqui a pouco eu passo até o link para vocês. Então, eu acho que é uma coisa que chegou para ficar, né? Foi que nem quando surgiu, também mais recente, quando surgiu a fotografia digital. Muitas pessoas falando, não, isso não é fotografia, é só um monte de ponto numa tela. Putz, ó, fotografia morreu. Não, a fotografia está mais viva na mão de todo mundo do que nunca, né? Então, putz, é abraçar a tecnologia e tentar tirar proveito dela. Outra coisa, ninguém vai deixar de fotografar porque surgiu uma tecnologia dessa. Hoje em dia, né, mesmo tendo, algoritmo que cria uma imagem dessa, tem câmera digital, tem tudo, mas eu conheço pessoas que fazem sua própria câmera e faz sua placa de colóide úmido artificialmente. Tipo, cada um pode fotografar o que quiser, né? Uma coisa, tipo, você não fica proibido de fazer as coisas, mas você tem um leque maior de opções para você usar. Nossa, e quando surgiu isso, ficou disponível uma coisa que eu falei, não, eu quero brincar com isso, achei muito interessante, né? E aqui agora vai na reta final, né? O que mais eu fotografo, né? Tem pessoa que pergunta, né? O Nelson comentou ali, né? A tecnologia, que os livros são legais, né? Não, o Preto comentou, né? A tecnologia não volta para trás, não. A tecnologia continua evoluindo. Então, você pode abraçar a tecnologia e usar, ou pode só não querer usar, e beleza, não quer usar, a escolha é sua. Mas ela existe, então a gente não pode fechar o olho. Aí, teve hoje uma matéria também falando que tem uma obra que inaugurou ontem, alguma coisa assim, no MoMA, né, Museu de Arte Moderna, acho que lá em Nova York, que também é uma apresentação de imagens que vão sendo geradas em tempo real por inteligência artificial, só que numa tela gigante. Então, putz, aí fala, né, o que é arte? O que define arte? Hoje em dia, se você for pegar até estudar, né, a história da arte, pensar na arte contemporânea, meio que a arte é aquilo que o mercado da arte define que é arte e coloca dentro do ambiente de arte. Aquela visão romanticista de pensar que é algo bem feito, de forma artesanal, isso ficou em 1900. Duchamp pegou o bidê, inverteu, colocou um outro nome lá e falou que isso é arte porque eu coloquei dentro de um museu, e abalou a arte e mudou o que foi feito em diante, né? Hoje a arte contemporânea, tanto é que se você entra num museu de arte contemporânea,
sem ter uma bagagem, sem ler o que quer dizer, muitas vezes você não entende. Porque, putz, o conceito é importante, né? E foi colocado dentro daquele ambiente a arte. E colocaram imagem de inteligência artificial dentro de um museu, dentro do MoMA. Então, putz, é arte, né? Depende se você é artista, se alguém te colocou, né? Te definiu como artista. E aí, do que eu mais fotografo, eu só coloquei, né? Putz, como todo mundo, fotografo de tudo, né? Tipo, não é porque eu faço macro que eu só faço macro. Eu gosto de fotografar outras coisas, gosto de foto do céu, né? Aí não sei se dá para ver, né? Ali é uma conjunçãozinha da Lua com Júpiter. Aquele pixel branco na esquerda ali, mais embaixo é Júpiter. Então, na foto tá tanto a Lua, né? A sonda da NASA fez um rasante lá hoje, uma época legal de acompanhar também, né? Imagino que nem o pessoal quando pousaram lá na Lua, logo logo a gente está lá de novo. Então, eu gosto de fotografar o céu. Meus gatos, né? Putz, adoro fotografar gatos. Todo mundo que tem gato gosta de fotografar gato e mostrar foto do gato. Foto de show, putz, uma das coisas, acho que o que eu mais senti falta durante a pandemia foi de ir a show. Eu falo que eu sou bastante mais antissocial, gosto de ficar quietinho em casa, não sou de aglomeração, mas em show eu gosto. E montanhismo eu gosto, né? Ali embaixo uma panorâmica normal lá do Pico dos Marins, pratico montanhismo. Na direita fazendo uma caminhada aqui na região, na Serra do Lopo, aqui em Extrema, vai do lado de casa. Faço selfie, que então eu com a Lorena num point de escalada aqui perto de casa, né? Então eu fotografo de tudo também, né? Tipo, macro acaba sendo o meu trabalho, que eu mergulhei de cabeça realmente para fazer e que eu acabei sendo mais conhecido, mas eu fotografo mais coisas por aí também. E o que eu tenho fotografado hoje em dia, se for pensar meu trabalho autoral, pensando conceitualmente, hoje, o que eu estou na fotografia é isso. Uma fotografia que eu penso, minha inspiração foi, eu sempre gostei de pintura abstrata, expressionismo abstrato, eu tive uma exposição que foi mais baseada no color field, né? Não sei se alguém conhece aí do tipo rótico, né? Umas imagens que é só várias cores na mesma imagem. E outra coisa que eu quis fazer, eu quebrei cabeça durante um tempo, entrar na parte do action painting, como incorporar isso na fotografia, né? Tipo Jackson Pollock, que é o mais conhecido. Então, como eu consegui numa imagem, além de conseguir essa parte da não representação, né? Prefiro usar o nome não representativo do que abstrato, né? Eu considero toda a fotografia uma abstração, né? A gente está olhando algo plano e enxergando algo que não é só algo plano, né? A gente está abstraindo para enxergar alguma coisa. Então, uma imagem não representativa, que nem uma pintura, mas também incorporando camadas, o tempo, o movimento. Então, hoje em dia, o meu trabalho, se for pensar mais autoral, contemporâneo na fotografia, é esse tipo de imagem. Então, foge completamente do trabalho da... Congelou. Opa, tinha aparecido desconectado, voltou? Voltou. Hã? Tá, já tá aqui. Saiu Pode a continuar. Pode Opa, continuar. É que tinha aparecido que tinha desconectado aqui. Então, esse é meu trabalho, vou pensar o contemporâneo, o que eu estou fazendo com fotografia hoje em dia. Opa, agora eu não estou conseguindo mudar a página. E é isso. Da apresentação em si, que eu montei para hoje, especialmente para hoje, é isso, né? Obrigado pela audiência, né, aí. E, como falar, é meu site, né, o macrofotografia.com.br, tá link aí do Facebook, né, tem o Facebook, a página macro, minha página pessoal também, Instagram também, YouTube, contato macrofotografia, né, e deem uma olhada lá no meu site, no macrofotografia, né, se quiserem fazer um curso de macro, estou com um pacotinho, eu tinha antes um curso que ele é mais teórico, vou tirar a apresentação aí para aparecer minha cara um pouquinho aqui, né, voltar a aparecer, então...
Peguei o curso, eu tinha antes um que era mais mostrando a parte de equipamento, os conceitos da macro, né? Tipo, o que você usa para ganhar ampliação, o que, que você usa para ganhar distância de trabalho, iluminação, um pouco de dica prática, eu tinha esse curso, e mais recente eu lancei um prático que foi mostrando realmente eu na prática com a câmera na mão, em campo, aqui fora de casa, no estúdio, mostrando o que, que eu faço, o que, que eu penso quando eu estou fazendo cada fotografia. Tá uma promoçãozinha aí para quem se inscrever no 2, dá uma olhada lá no meu site, aí estão pedindo a lagartorâmica aí. Espera aí que eu vou achar ela aqui. Deixa eu ver se vai aparecer aí. Espera aí. Vou ter que colocar a minha tela. Aí. Tá aparecendo? Tá. Tá. Tá aquilo, né? Pô, uma coisa que eu fiz também, né? Pô, tá, se o tema é compridinho, né? Uma coisa que eu penso, pô, eu vou fazer uma foto de uma paisagem de montanha, que nem uma que eu tinha mostrado. Pô, eu acho legal fazer várias fotos e montar uma panorâmica. Por que não fazer isso quando você vai fotografar um tema macro que caiba bem no panorâmico, né? Então tem essa lagartorâmica, né? Pô, cadê? Aqui outra também. Aquela coisa, né? Viagem, né? Tipo, tem uma ideia na cabeça, põe essa ideia em prática, vai fotografar, vê o que que dá, se ficou legal, beleza, se não ficou legal, del e segue para outra imagem, né? Fotografia vai evoluindo com as ideias, né? Deixa eu voltar para cá. Então, Aí eu me perdi um pouco aqui no chat do YouTube, um monte falando lagartorâmica, aí ó, pronto, foi a lagartorâmica. E se tiverem dúvida, qualquer coisa, estou aqui. nós Uma queremos te legião de fãs agradecer. ali. Eu já ia dizer para ele. Foi ótima a apresentação. E eu já vou depois conversar contigo, porque uma das próximas segundas culturais do outro ano, eu vou querer falar sobre inteligência artificial, vou querer mostrar. Então, eu queria que tu me desse umas dicas com quem eu posso convidar. Ou se pode Legal. ser tu mesmo. Que eu botei o IA, né? E o NFT. As duas coisas que eu quero trazer para nós. Legal, isso é uma coisa que tá. Putz, eu acho que é o caminho que vai seguir. Putz, eu tô com. Quer ver? Passar o link aí, quer ver? Deixa eu só achar aqui. Espera aí. E encerramos com chave de ouro, né, gurias? Sim, Maravilhoso. maravilhoso. Poxa vida. Bom, Tassi, muito bom. Que bom que gostaram, fico feliz, eu acho legal. Ó, coloquei aí o link no YouTube. Show. Coloquei aqui no Zoom também, que falou de NFT. Aham. É uma das coisas também que, putz, tem hora que eu penso, nossa, o que que é isso? É uma bolha, alguma coisa, mas é tipo, é sei lá, uma autenticação de cartório para imagens digitais, que aí sua imagem fica única e isso acaba sendo negociado, né? É uma coisa que eu estou experimentando ainda, né? Vamos ver o que que vai levar isso aí, né? Hoje em dia as coisas mudam de uma forma tão rápida, a gente não sabe o que que vai estar acontecendo daqui a 3 meses, né? No mundo da tecnologia, as coisas. Aí esse aí eu postei, né, o link de um dos livros. São 2 volumes, né? O volume 1 e o volume 2. Mas são livros eu comentei com as imagens de gato feitas por inteligência artificial. Legal. É ótima a apresentação. Valeu a pena.
Não tá, é contigo, Ângelo? Para encerrar, ninguém vai querer fazer nenhuma pergunta? Já está todo mundo... Bom, então eu vou Eu já perguntei demais, mas queria parabenizar o Tássio. Olha, eu sou curioso, no máximo curioso da macro. Hoje já peguei várias dicas aqui. Sensacional. Legal, Douglas. Qualquer coisa, pergunta aí também, dá uma olhada lá no meu site. Falei, tipo, não é porque eu estou falando do meu curso, mas o teu curso é legal e, tipo, vou olhar e já estou seguindo. Deu para ver pela palestra que eu não regulo conhecimento. A Andréia aí, que me chamou, que me conhece, sabe que, putz, o que eu comentei do começo, né? Eu sempre lembro na frase, né? Que conhecimento é igual esterco, só se dá valor quando espalhado e, putz, não tem um segredo para guardar na fotografia. Tipo, não acho que outra pessoa aprendendo a fotografar macro vai ser um concorrente que vai me atrapalhar. É nada. Tipo, vamos passar conhecimento e, putz, dá uma olhada nos meus cursos. Tipo, garanto que não vai se arrepender. Até hoje não teve ninguém que pediu dinheiro de volta. Ele tinha comentado lá pelo YouTube que era uma coisa que postou. Tá, assim, eu estou curiosa com uma coisa, assim, com essa coisa da inteligência artificial. Não, assim, o teu trabalho maravilhoso e, digamos, não só esteticamente, mas a maneira como tu fala sobre tudo, foi uma noite maravilhosa. Tá? E eu estou curiosa como é que a frase, como é que tu fala com a inteligência artificial, assim, o que é isso? Eu quero um besouro misturado com borboleta e daí começa o processo? Então, tem que ser em inglês, né? Mas é bem isso mesmo, quer ver? Vou postar o link de um deles, que é um dos mais simples, até todas as fotos que estão nesses 2 livros que eu passei o link aí, né, que são as imagens de foto de gato, eu usei através desse site. Tem mais de um, hoje em dia já apareceram, eu tenho a salvo aqui nos favoritos, eu devo ter, sei lá, acho que uns 10, pelo menos, que eu fico experimentando um ou outro, olhando diferença. Mas esse foi um dos que eu comecei para sentir qual que é. Você entra nesse site, aí coloca lá em inglês alguma coisa, tipo, quero uma foto de uma borboleta. Manda fazer e ele vai te dar alguma coisa. Tem como ir refinando tudo, tem sites onde você pode fazer busca por imagens e ver o que foi usado, o que a pessoa usou para criar, né, para você colocar falando que é algo fotográfico, usando tipo, câmera Canon, 50 milímetros, tipo, dando parâmetros para a sua imagem ajuda a fazer. Mas é uma coisa espetacular. Eu comecei a mexer com isso de fazer uns 3 meses, mais ou menos, porque eu falei, nossa, uau, isso é legal, curti, todo dia eu estou fuçando um pouquinho, tentando entender um pouco mais, que é uma ferramenta nova e um avanço muito rápido. Eu comecei a mexer 3 meses atrás, o que está fazendo hoje em dia já está com uma qualidade diferente. Uma coisa absurda, muito legal. É impressionante. Nesse instante eu fiz antes de tu falares, eu simplesmente disse para ele o seguinte, entrei nesse site, disse butterfly on a yellow flower. Pô, ele me gerou 4 imagens fantásticas. Eu estou vendo aqui. Ô, Douglas, fizemos quase a mesma imagem. Só que eu botei borboleta azul numa flor amarela. Incrível que ele me apresentou aqui. Nos aguardem. Tem mais de um sistema, né? São os algoritmos diferentes, né? Tem mais de um, tem muita coisa aí, tipo, é uma coisa legal. E eu acho que não adianta brigar contra isso, não é porque você fotografa que você vai ser proibido de fotografar, mas você pode abraçar isso como uma ferramenta a mais uma ferramenta que ajuda na criatividade, né? Tem grupos no Facebook só disso, você vê umas imagens que você fala, nossa, uau, muito legal. Eu estou curtindo bastante. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Vai falar, Annelise? Não, só dar boa noite, sim. E agradecer muito. Eu sou completamente apaixonada por macro. Um dia, quando eu crescer, quero chegar pertinho de ti. E agradecer tu estar aqui com a gente, agradecer o pessoal que está aqui participando, tanto no YouTube.
e dizer que nos sigam, né, nas redes. 2023, a Ângela está com a nossa lista aí bem quente, com ideias novas para a gente seguir estudando e pensando na fotografia. Então, Fotoclube Porto Alegrense, procurem lá pelo Instagram, pelo site, e vamos junto. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa Noite, noite. obrigado para todos. Valeu. É só para estar encerrado pelo YouTube?